E aí, galera, tudo bem? Então, nós somos os alunos do curso de Fisioterapia da FAM, Faculdade das Américas, e nós vamos falar um pouco sobre a história, estrutura, a biossíntese, que é a replicação do vírus, sobre patogênese, manifestação clínica e a epidemiologia do sarampo. O assunto é da matéria de agentes infecciosos e resposta imune, da professora Tânia. O grupo de alunos é formado pelo Alex, pela Bianca, Juliana, Marcel, Michele e Sabrina. No próximo slide a gente vai falar um pouco, contar um pouco da história, de como ele foi descoberto, por quem, quando, combinado? Então, o sarampo é uma doença altamente contagiosa e que pode resultar em complicações gravíssimas, tá, pessoal? Onde antes da produção da vacina, ele afetava 90% das crianças. Isso mesmo, 90% das crianças, antes de completarem seus 15 anos, tá? Ele só foi descrito no século X por Rhazes, um médico e filósofo persa, que é o carinha aqui do lado da imagem. Ele foi introduzido nas Américas no século XVI, causando milhares de mortes na população nativa. Apesar de atualmente haver vacina, que foi desenvolvida há cerca de 40 anos, o sarampo ainda leva a óbito milhares de pessoas no mundo. Por isso, ela é considerada uma doença altamente contagiosa e de complicações gravíssimas. A gente vai passar para. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a estrutura do nosso queridíssimo sarampo, tá? Ele está classificado na ordem Mononegavirales e pertence ao gênero Morbillivirus, beleza? A sua partícula mede aproximadamente 100 a 300 nanômetros, muito pequeno, né? E é constituído de capsídeo de simetria helicoidal, contendo genoma de RNA de fita simples e de polaridade negativa. O núcleo capsídeo é envolto por um envelope glicolipoproteico, contendo espículas de hemaglutinina e proteína de fusão. A hemaglutinina é representada pela letra H e proteína de fusão pela letra F. O RA genômico possui aproximadamente 16 kilobytes e codifica 8 proteínas, das quais 6 são estruturais. Isso mesmo, 6 são estruturais. As 6 são as seguintes: P, fosfoproteína, L, polimerase, N, nucleoproteína, H, hemaglutinina, F, proteína de fusão e M, proteína matriz. Mas para a gente completar as 8 proteínas, está faltando 2, tá? Essas 2, elas não são estruturais, beleza? Essas 2 proteínas ainda não foram esclarecidas, mas ambas parecem contribuir para a virulência, tá? Virulência do vírus. O que é a virulência? É a capacidade do vírus de se multiplicar dentro de um organismo e desencadear a doença. Além disso, a regulação da transcrição e diminuição da sensibilidade aos efeitos antivirais. Sabendo um pouco sobre sua estrutura, estudos nos mostram que o vírus do sarampo é rapidamente inativado pelo calor, pH ácido, éter e tripnina. Ele perde a infecciosidade em menos de 2 horas quando está presente no ar, em objetos ou em superfícies. Beleza? O próximo slide, pessoal, está falando um pouco sobre a biossíntese, tá? A biossíntese nada mais é que também a replicação do vírus, tá? Falando da replicação dele, o vírus do sarampo penetra em células suscetíveis pela fusão direta do envelope viral com a membrana citoplasmática da célula, tá? As etapas de absorção são medidas pelas proteínas H e F. Após a fusão, o núcleo capsídeo é liberado no citoplasma celular. O processo de transcrição é realizado pela polimerase viral e resulta na produção de RNA mensageiros subgenômicos. Em seguida, ocorre a tradução e processamento das proteínas virais.
O RNA viral parental de polaridade negativa, que está representado no esquema ali pela letra RNA-V negativo, é copiado em fita de RNA complementar, que também está representado no esquema pela letra RNA-C positivo, de polaridade positiva, a qual serve como molde para a síntese de novos RNA viral de polaridade negativa. A partícula viral completa deixa a célula por brotamento, tá? Pela superfície apical das células epiteliais polarizadas. E todo esse processo de biossíntese do vírus dura aproximadamente 24 horas. O brotamento, pessoal, leva consigo parte da membrana da célula hospedeira. Encerramos o assunto de biossíntese e falaremos agora sobre a patogênese e manifestações clínicas, beleza? Ele é transmitido através do contato com secreções respiratórias, urinas infectadas e também pode ser transmitido por algumas superfícies contaminadas. O período de incubação é em média de 14 dias, podendo variar de 10 a 21 dias da exposição até o aparecimento de sintoma. Tá? O vírus é replicado na mucosa conjuntiva e no trato respiratório e migra em direção aos linfonodos regionais, onde novamente é replicado. Assim, o vírus ganha a corrente sanguínea em leucócitos infectados, produzindo a viremia primária, o que dissemina a infecção para o sistema retículo endotelial. Na segunda fase, chamada prodrômica, o paciente começa a apresentar alguns sintomas, como mal-estar, febre, anorexia, tosse, coriza, conjuntivite, porém são sintomas inespecíficos, não podendo ser fechado o diagnóstico. Tá? A terceira fase, chamada de fase exantemática, tem o surgimento de anticorpos séricos, então ocorre uma diminuição progressiva dos sintomas após o início da erupção cutânea. Tá? Nessa imagem ao lado é a boca de uma criança. Vocês estão vendo que tem umas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas são chamadas de Koplik. E a fase de convalescença é o final da doença, tá? Quando o organismo já combateu a doença e está se restabelecendo. Uma observação só, pessoal. A fase prodrômica tem em média duração de 6 dias, tá? A fase exantemática dura em média 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após o seu aparecimento. E o período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o início do exantema, tá bom? Por enquanto é só. Agora, próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia da virose. Combinado? Aqui, pessoal, tem um gráfico falando um pouco sobre a epidemiologia do vírus desde os anos 60, quando foi introduzida a vacina. Vocês podem perceber que as notificações compulsórias aconteceram lá por volta dos anos de 69 e depois em 73 foi feito um programa nacional de imunização. Como vocês viram que a taxa reduziu bastante. Mas aí provavelmente o pessoal não seguiu as regras estabelecidas pela OMS, os casos voltaram a crescer e pelo ano de 87, 86, vocês viram que teve um pico, né, que foi a intensificação nas grandes cidades. Aí depois, em 88, eles viram que o número de infectados aumentou, eles resolveram fazer as campanhas estaduais quando novamente baixou o pico da infecção da doença na população. Tá? Foi feita a campanha nacional de vacinação em 92 e subiu em 95, surgiu a segunda campanha. Esse gráfico ele é de 1967 a 1997, tá, pessoal? Esse outro aqui já é um gráfico mais atualizado, do ano de 2000 a 2012, e vou falar um pouco sobre a epidemiologia, contar para vocês um pouco do que a OMS estava fazendo para tentar
obter melhorias e diminuir o número de óbitos, tá? O sarampo ele ocorre em todo o mundo, exceto em populações extremamente isoladas, afetando igualmente todos os sexos, tá? Não tem distinção de sexo. No ano 2000, a OMS, junto com a OPAS, estimaram a ocorrência de 562.400 óbitos de crianças devido ao sarampo, correspondendo a 5% de todos os óbitos entre menores de 5 anos de idade. Tá? Em 2001, a OMS, em conjunto com o CDC, que era os Centros para a Prevenção e Controle da Doença dos Estados Unidos, as Nações Unidas, com o objetivo de estabelecer um plano de ação para fornecer suporte técnico e financeiro para acelerar as ações de controle do sarampo. Como resultado desse esforço, a mortalidade devido ao sarampo em 2012 foi reduzida em 78%, né, numa faixa de 122 mil óbitos, comparado com o ano de 2000. A mortalidade foi reduzida em mais de 25% em 5 das regiões da OMS: África, Europa, Mediterrâneo Oriental, Américas e Pacífico Ocidental, exceto na região que compreende ao sudeste da Ásia. A Índia foi responsável por 36%. Em 2012, a OMS lançou a Global Meals and Rubella Strategic Plan 2012-2020. Algumas das metas em relação ao sarampo são: reduzir o número de mortes em 95% dos níveis de 2000 até 2015 e em 2020. Conseguir eliminá-lo em pelo menos 5 das 6 regiões da OMS e manter as metas alcançadas em 2015, tá? Como vocês podem ver, em 2000 o número de óbitos era bem grande e com o tempo foi reduzindo graças a essa determinação da Organização Mundial da Saúde. Vamos lá, pessoal. Para terminar, então, eu tenho uma perguntinha aqui. O vírus em questão é classificado como oncovírus, ou seja, o vírus do sarampo, que é o que a gente veio falando até agora, é classificado como oncovírus? O que é oncovírus? Oncovírus é um termo para se referir aos vírus que têm capacidade de alterar o ciclo celular das células infectadas, induzindo o desenvolvimento de algum tumor. Portanto, vem a resposta aí, pessoal. O vírus do sarampo não se encaixa ou não é oncovírus, pois ele não tem a capacidade de induzir o desenvolvimento de um tumor, tá? Então, pessoal, muito obrigado por aguentar aí esse tempo de informação. Não se esqueça de dar o like e seguir a galerinha do YouTube. Obrigado, pessoal.